Muito bem, pessoal, estamos iniciando mais um podcast Segue a Voz. Seja bem-vindo a este momento onde você terá um conteúdo riquíssimo, porque hoje nosso podcast está mais que especial. Em ocasião aos 36 anos da nossa querida cidade de Moinho do Rio, 36 anos de emancipação, hoje nós recebemos aqui com muita alegria duas pessoas que vêm deixando um legado muito especial para a nossa querida cidade. Então, antes de falar com ela, eu quero também lembrar você que nos acompanha, que apoia esse canal. Nessa terça-feira, Márcio, e a você que nos acompanha, nós conseguimos bater uma meta que, meu Deus do céu, que alegria, né, Márcio? Alegria. Nós somos mais de 1000K, mais de 1K, quer dizer, mais de 1000 seguidores nós temos no nosso Instagram, e isso é por sua causa. Isso alegra muito o seu apoio ao nosso canal, ao nosso projeto, exatamente na terça-feira, onde completamos apenas 1 mês e 3 semanas. Então é com muita alegria que nós queremos partilhar com vocês e deixar aqui a nossa gratidão por cada seguidor. E assim como você, com certeza deve valorizar o nosso conteúdo, nós valorizamos também sempre entregar conteúdo de qualidade e proporcionar cada vez mais de maneira criativa, trazer para cá pessoas qual vai deixar alguma mensagem, qual a história vai tocar você de alguma forma, ou também rir, dar risadas, enfim. Nosso conteúdo é para todos, de fato. E também nós queremos aqui, neste início, falar do nosso patrocinador oficial, que é a Pizzaria Sabor da Pizza. A você que nos acompanha agora à noite, ou qualquer hora que qualquer dia que você achar aí melhor para você nos assistir, promova isso para a sua família, peça uma pizza. Sabor da Pizza, ele promove delivery também, e tem sempre um combo promocional que, olha, é de fato deixar o queixo no chão. Há muito tempo ele traz um combo promocional, comprando uma pizza de calabresa ou mussarela, você ganha um refrigerante ou suco, e a pizza, tudo isso sai somente por R$30. A pizza com 8 fatias dá para alimentar até uma família, não é verdade? Então, sim, a você que está na sua casa, peça aí, aqui na barra, enfim, ao nosso redor aqui da sua TV ou do seu aparelho de celular, vai encontrar o QR Code deles ou o número aqui embaixo. Então, desde já, nós agradecemos aí ao Sabor da Pizza por sempre apoiar esse nosso canal, esse nosso projeto. É verdade, Márcio? Verdade. Márcio, tem um recadinho para a galera aí, para se inscrever, para apoiar o nosso Instagram. Sim, fico muito feliz com todos vocês aí que estão nos seguindo, inscrevendo no canal do YouTube também, né? Esse apoio de vocês é fundamental para que possamos continuar com esse trabalho que só tem a agregar valor para o nosso município, não é verdade, Melhor? Com certeza, cara, é a nossa intenção. Então é isso aí, deixa o seu like, compartilhe também esse vídeo com alguém que você deseja, né, que conheça também sobre a história do nosso município, porque hoje está no ar o seu especial 36 anos de Moinho do Rio, História de Moinho do Rio, com aqui a professora Alana Regina e a professora Zana. Então sejam muito bem-vindas, peço que vocês se apresentem, falem a formação de vocês, fiquem à vontade, sejam bem-vindas. Boa noite, é um prazer imenso participar desse projeto, grandioso projeto, muito importante para o nosso município. E meu nome é Elisanete, mas todos me conhecem por professora Zana, né? E assim, eu sou professora por vocação, né? E aí estou atuando nessa área e graças a Deus a gente tem, assim, de alguma forma contribuído, né, para a educação do município. Muito bem. Boa noite. Boa noite. Eu sou a professora Alana Regina e gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa. Isso é muito importante para todos os momentos, para todos os segmentos, né? É sempre bom ouvir o que o outro tem para falar, né? E para a gente poder engrandecer o nosso discurso, isso no caso de vocês, né? Então, é muito bom a gente ter vários leques de comunicação e hoje a gente tem essa oportunidade, né? Sim. Então, eu fico muito feliz. Eu sou pedagoga, eu sou especialista em educação para a juventude e também
sou mestre em educação pela UEPA, né, na linha Saberes Culturais da Amazônia. Então, a gente vem aqui deixar um pouquinho do que a gente sabe, né, e que a gente possa estar construindo essa comunicação, esse conhecimento com vocês aqui, a partir de 1.000 seguidores, né? Sim, sim. Esses 1.000 seguidores a cada evento, vocês possam conquistar cada vez mais pessoas, isso que é importante, porque a iniciativa é muito boa, né? Então, assim como nós, quando nós iniciamos, nós pensamos grande, mas a gente teve que agir local. Sim. Então, é igual vocês dois aqui, né? Pensaram grande, mas vocês têm que pensar aqui no local e uma maneira de sair para o mundo. Sim, sim. E é isso que importa, isso que vale a pena. Sim, sim. Obrigado, professora Lana. E retornando aqui com a professora Zana, esses dias viralizou um vídeo seu, né? Você lecionou há quanto tempo? Há 35 anos. Há de 35 educação. anos. Eu sou formada, sou pedagoga também, né, pela UEPA, mas a minha paixão era história. Então, eu fiz graduação e sou especialista em história do Brasil, né? E, assim, foi sempre a minha paixão, né, lecionar. E, assim, eu me emociono até hoje quando eu olho aquele vídeo. É muito emocionante Foi mesmo. uma trajetória muito árdua, né? A gente tem enfrentado muitas dificuldades nesse caminho aí na educação, mas é o que a gente gosta de fazer. Assim, eu não me imagino fazendo outra coisa, né? Eu estou até assim meio pensando o que eu vou fazer agora. Eu tenho que desenvolver alguns projetos. Eu e a Lana, a gente sempre foi parceira nas ideias, né? E a gente tem alguns projetos, mas depende muito de outras situações, né? A gente vai estar pensando. Sim, mas vai dar certo, se Deus quiser. Olha, acho que não tem uma pessoa que não se emocionou ao ver aquele vídeo. Ó, a senhora nunca me deu aula, mas vendo assim, o aplauso daquelas pessoas ali me representa. E eu imagino que representa centenas de alunos no qual passou, né, pela sua educação, pelo seu lecionar, na verdade, né. Tenho certeza que você deixou bastante frutos, né, nesse período, grande e longo período. Com certeza. E eu fui pega de surpresa, né? E assim, a emoção foi bem maior. Sim, sim, sim. E, professora Lana, como é que você conheceu a professora Zana? Olha, dá até esse nome, dá até uma dupla, né? Vocês pensaram em fazer uma dupla sertaneja, uma coisa assim diferente? Rima, né? O nome até é bem... A gente se conheceu na época do estudo, né, quando nós fomos estudar a pedagogia, né, no curso de formação de professores. E, na verdade, a gente já se conhecia, mas assim, foi firmando mais amizade nesse período, né, que a gente começou a estudar e a gente começou a sentar muito junta e todos os trabalhos quase a gente fazia, alguns juntos ou não, mas o período que a gente mais se uniu mesmo foi na produção do nosso TCC. Foi 99, nós começamos o curso, foi um curso de 2 anos. Sim. Né? 2000, 2001. Sim. Foi isso mais ou menos. Admissão 2001. Pois é. Sim. E como é que foi? De onde veio essa ideia de... Bora escrever um livro rapidinho que faz aqui, então... É assim, eu sempre Ela pode trabalhei se aproximar com um estudos pouquinho. amazônicos, né, em sala de aula. Eu lecionava estudos amazônicos e não tinha material nessa, né? E aí às vezes eu pedia para os alunos fazerem pesquisas, porque trabalhar a história local, mas como se não tinha material? Então usava mais a questão oral, né, entrevista. E aí quando nós estávamos finalizando o curso de pedagogia, aí eu chamei a parceira, né? Aí eu vou fechar meu TCC com esse tema, a história local. E aí ela topou, né? E aí foram 9 anos nesse projeto, né? Intenso, muita dor de cabeça, né? Mas assim, no final, a gente nunca pensou em ganhar dinheiro, Sim. né? Financeiro. A gente pensava mesmo em promover esse conhecimento, divulgar, né, a história local, a história do município, porque até a parte de documentação nós tivemos muita dificuldade, né? Nós passamos perrengues mesmo, situações bem difíceis atrás de material
que aqui a prefeitura não tinha, né? Irituia também quase nada, e fomos a Belém, passamos os perrengues lá, mas graças a Deus conseguimos, né? Algum material, parte documental para poder, né, juntar as peças, né? Sim. Com o trabalho da história local, com as entrevistas das pessoas, que foi assim, para mim é o capítulo que eu mais gosto no livro, né? São 6 capítulos, mas o capítulo 1, que é o Povo Conta, é o que mais eu gosto de ler, né? Leio, releio. Sim. E assim, muito interessante. Não sei se é porque é da minha área, né? História, então Sim. é a minha paixão. Então, ele nasceu a partir de um TCC. No teu caso, o TCC não foi o livro. Foi basicamente um pontapé inicial, né? Para ir um dia chegar um livro. É assim, quando a gente iniciou o curso, é um curso assim muito condensado. A gente estudava de manhã, de tarde e à noite. Manhã, de tarde e à noite nas férias, né, Zana? Em finais de semana, então era muito pesado para a gente. Mas a gente, assim, tanto eu quanto ela, a gente sempre teve um compromisso com as coisas. Nós gostávamos de chegar, fazer nossa atividade. Eu acho que nós nunca fomos alunas problema, né? Então, acho que por conta disso que deu certo, né? Então, quando chegou 6 meses antes de terminar o período do nosso curso, nós confeccionamos o TCC em 6 meses. Coisa que era para demorar mais um pouco, mas a gente conseguiu fazer isso, perdendo sono, perdendo a oportunidade de estar com a nossa família, porque a gente tinha um compromisso, a gente começou, a gente tinha que terminar, né? E aí nós fizemos isso aqui em 6 meses. Tinha gente que dizia assim, mas como que vocês conseguiram fazer isso aqui em 6 meses? Vontade, garra, coragem para fazer, né? É isso que a gente queria deixar nas nossas escolas algo para se estudar, algo palpável, dizer, não, eu tenho material agora para estudo. Então, a nossa intenção foi beneficiar o outro, principalmente os professores de 3º ano, que ela era a professora do 3º ano, eu não era a professora de 3º ano. Mas aí a gente embarcou nessa sem formação em história nenhuma. A gente foi pegando e lendo e achando que era legal, depois a gente tirava, e já no último dia ela pegou um esgotamento físico, eu peguei outro esgotamento, e no último dia nós estávamos na casa dela imprimindo isso aqui, uma pessoa levar, parece que na hora que levaram isso para Belém, e nós caímos num sono profundo, de tão cansada que a gente ficou, mas a gente sabia que a gente tinha feito, estava realizado. Que deveria ser feito. Sim. É aquilo que nós nos propomos a fazer. E aí, a partir dele, né, tanto que o título é diferente. O título dele é Fundação e Emancipação de Mãe do Rio. Uma outra história nos currículos escolares. Então, a intenção do TCC era essa. Diretamente para os professores trabalharem da melhor maneira que eles pudessem, quisessem, né? Aí, depois de 9 anos, a gente começou a juntar mais material, né? Juntamos muito, um pouquinho de Juscelino Kubitschek, da época da abertura da estrada. Sim. Então a gente foi colhendo, catando dados, tudo que eu. Claro que tem muita coisa que ficou sem destaque, hein? É humanamente impossível para 2 professoras que trabalhavam 200 horas escrever tudo sobre Mãe do Rio, né? Sim. Nossa vontade era grande, mas assim a gente fez o que pôde, né? Sim, sim. E aí é o que nós temos para oferecer até então. Sim. E como é que foi a ideia de separar a categoria, as ideias, de coletar, no decorrer da escrita, né, da coleta das informações, foram mudando as propostas, as ideias? Como é que foi o processo, de fato, da escrita do livro em si? Olha, assim, a gente já tinha esse material aqui. Que era o norte, né? Que era o nosso norte. É porque esse aqui nunca chegou na mão, acho que de ninguém, ou se chegou, foram de poucas pessoas, né? Mas para um TCC, ele estava bem histórico, bem história, para quem estava fazendo pedagogia. Então é uma coisa bem diferente. Mas a nossa orientadora era uma professora de história, professora Dozina, Deus a tenha, né? Então ela nos orientou o necessário. O grande nós fizemos.
a gente só entregava o material pronto para ela. Né? A gente lá não tinha trabalho com a gente. Ela simplesmente está maravilhoso, está muito bom, né? E eu não esperava isso. Acho que nosso trabalho teve raríssimas observações para você refazer. Dificilmente a gente refez alguma coisa, né, Zana? Nosso trabalho não voltava, assim, para refazer tudo, para morrer do coração, para fazer tudo de novo. Né? E aí a gente foi fazendo quase que a mesma coisa. O que tem aqui, tem aqui. Só que a divisão do livro já, a gente já foi pensando naquilo que era melhor. Porque eu vou escrever uma coisa e não vou e perder a oportunidade de dar uma informação a mais, que oportunidade eu vou ter de novo, ou ela vai ter de novo, de escrever um livro. Então, por isso que depois, aqui tem 6 capítulos, como ela coloca, que não estão aqui. Mas como a gente tinha aquela preocupação de não perder nada, uma ideia, uma imagem, aí não, vamos fazer esse capítulo aqui, entendeu? E aí foi dessa maneira que a gente decidiu fazer. É assim, nós duas, por isso que a gente deu muito certo, porque nós somos muito exigentes, né? Até na questão das palavras, muito cuidado com o que era colocado, sistematização do livro, né? Então, nós já tínhamos esse norte aqui, né? Que a gente tinha em mãos isso aqui, e muito bem orientado pela nossa professora, ela era bastante exigente também. Né, e ela foi dando assim mais ou menos, e aí pelo que a gente já tinha aqui, a gente foi organizando, sistematizando esse aqui, né, e aí as ideias fluíam e a gente ia colocando, né, e juntou, e muita coisa, infelizmente muita coisa ficou fora, principalmente imagens, né, porque cada imagem colorida aqui custava bem caro, então tira isso, não coloca, prefere essa, e a gente foi fazendo essa seleção e montando, né. Quando a gente saiu do TCC, o primeiro que nós mandamos confeccionar foi esse. Sim. Né? Então... A gente pode até dar aqui rapidinho? Foi esse aí que nós você colocar lá, confeccionamos. E ele tem uma ideia diferente desse aqui. Ele está muito livro... Esse aqui é o livro de história. Né? E esse lá, apesar de ter um contexto histórico, ele tem muito da gente, muito pessoal, Sim. Entendeu? Tanto que lá atrás, olha, foi feito à mão, eu que escrevi à mão. Sim. Essa parte lá de trás, nós imaginamos o que deveria ser escrito, né? E a capa do livro é Memórias de Mãe do Rio, né? Mas você vê que tem uma mulher aí. Porque existe, né, a questão de uma lenda do rio, né, então a gente estava seguindo mais ou menos nesse segmento. Depois de muito pensar, e aí alguém disse assim para a gente... Na gráfica, né? Na gráfica, isso. Um microfone. Né, foi na gráfica, e o rapaz da gráfica disse assim, eu acho que vai ficar mais histórico dessa maneira. Sim. E a gente começou... Aí a gente concordou. Quer dizer, uma pessoa de fora... que veio para dizer para a gente, olha, melhor vocês seguirem nessa linha, não que essa não seja boa, mas para valorizar mais coisas da história, da obra, aí nós optamos e deu certo. Sim. Então, indo assim mais aprofundadamente, agora, no livro, o nome, ele surgiu a partir que você falou, né? É diferente do TCC. Como é que foi a conversa de vocês? Por optar escolher esse nome, né? Porque poderia ser somente assim, a história de Mãe do Rio e tudo mais. Vocês colocaram a memória, né? Memória. Porque já entra a questão do trabalho ligado à valorização da parte oral, das falas das pessoas, né? Sim. Das lembranças. Então, até a capa do livro ela foi montada em cima da lembrança de uma pessoa, que foi uma das mais antigas moradoras aqui, que é a Dona Maria Moreira. Sim. Ela que foi dizendo, né, como é que era aqui o início. Alguém desenhou? Quem desenhou? Lá de Irituia, né? Ele desenhou todas essas partes que tem no livro, né? Por exemplo, aqui já um pouco maior, que é a mesma está lá na capa, e tem outras telas que ele pegou as fotos e
transformou em tela. Sim. Nós temos essas telas, são enormes, né, que Sim. a gente guarda com o maior cuidado. Tem até acho que uma imagem da feira, né? Da feira. É o Marlon Vera Cruz, lá de Irituí. Sim. Essa imagem aqui, a gente não sabia como é que nós íamos contar isso aqui. Microfone, professora. Ah, sim. A gente não sabia como é que a gente ia contar essa história. E aí nós levamos a dona Maria Moreira ali para a pista. Ali é onde é A ponte, né? o rancho. E nós ficamos lá em cima com ela. E levamos o pintor para lá. Nós ficamos lá. Aí ele falava para mim e eu falava para ele como se fosse uma vista aérea. E assim saiu essa imagem. Ela falava e eu interpretava para ele e ele pintava. Foi muito legal, olha, porque a gente valorizar a memória das pessoas. Né? Hoje eu não sabia que eu era tão importante. Todo mundo é importante, né? Só que a gente não se dá o devido valor, ou muitas pessoas não nos dão o devido valor. E ela ficou muito feliz por isso, né? Sim. Ninguém sabe, né, que foi, aliás, poucas pessoas sabem que foi Dona Maria Moreira que nos ajudou a confeccionar essa capa. E aí diz assim, Memórias de Mãe do Rio, porque não é só a fala dela. O povo conta, que é o primeiro capítulo, Sim. né? É a memória de cada um deles. Dizer que ninguém é melhor do que o outro, mas que cada um tem uma parcela de contribuição nessa história, nessa grande história. Sim. Para a gente prosseguir para o próximo capítulo, tem algo ainda para vocês, algo relevante também para vocês pontuar aqui do primeiro capítulo, que é sobre a fala, né, as entrevistas, né, que vocês coletaram. Nós recebemos muitas críticas, né? Porque, assim, histórias, né? Outras histórias. Porque, assim, tem gente que diz assim, mas o meu parente, o fulano, ele também participou desse processo, ele também fez parte dessa história. Mas, infelizmente, não deu para a gente fazer um trabalho mais extenso, né? Sim. Como eu estava falando, a gente teve que economizar muita coisa. Nossa, e isso durou 9 anos, né? Se fosse fazer mais... Entendeu? Então, a gente, no início, recebeu muita crítica em relação a isso, porque não se enxergavam, não tinha a fala do meu avô, a fala do meu bisavô, mas é assim, a gente tentou, né, trabalhar, dava o depoimento, aí sugeria aquela pessoa, e a gente já procurava aquela pessoa, então foi montando essa história a partir dessas informações, né, coletadas. A Maria Moreira, uma curiosidade, é a mãe da Regina? Não, a Maria Moreira é a mãe da Gorete, da Graciete, Tá. entendeu? É a família Alencar. Alencar, que tá. foram uma das primeiras famílias também que vieram para cá. Né? Foi o seu Manuel Doca que trouxe a Maria Moreira para cá. Né? Ele tinha um caminhão, que era o único que fazia esse transporte. O famoso pau de arara. Isso. Trazia mercadoria para cá, saía com mercadoria daqui para outros, transportava as pessoas, então convidou eles para virem para cá. Né? E aí eles toparam, chegaram aqui, só tinha isso aqui. Sim. Sim, isso aqui. Da Regina que você fala é aqui, ó. Ah, tá. Tá? Agora sim. Aí aqui é a Alencar, a família Alencar aqui, o seu Bruno mais para cá, o Pau de Arara, e Maria Moreira e os outros vizinhos aqui, entendeu? Ana Luísa Ana Nascimento, Luísa né? Nascimento também. É Agora a entendi. família Cupu, né? Dos Cupu. Sim, Isso. sim. Ana Maria da Piedade também. São as famílias mais antigas Seu aqui de... Bruno, Chaves, né? Sim. A família Oliveira também. Então, foram os pioneiros, né? Os desbravadores mesmo. A gente for ler a parte da fala deles, a gente teve todo o cuidado também, se vocês forem ler, já leram com certeza o livro, até a forma como eles falam, a gente teve esse cuidado de deixar da mesma forma, de manter. Sim, sim. Então, passando para o segundo capítulo, né? Resumidamente, o que se trata no segundo capítulo do livro? A ocupação, né? Os índios tembés, que aqui era a área onde habitavam os índios tembés. É interessante, eu morei em Tomé Açu, lá onde eles se localizam, né? Hoje, a tribo Tembé. E aí vem a questão da Belém Brasília, né? Aí vem uma coisa puxando a outra. Sim, foi na década de 60 a construção da Belém Brasília. E a abertura, né? Sim, porque até então
talvez ainda esteja falando para todas as gerações, né? E o vídeo vai ficar no YouTube para sempre, né? Assim esperamos. E para aqueles que não sabem, Mãe do Rio, no caso, era uma vila, né, de Irituia, né, do município de Irituia. O povo carinhosamente, até hoje alguns falam 48, né? Sabia que me dava até uma certa raiva. Um dia, 2018, eu viajei para Baitetuba e eu vi lá um ônibus da Calimã, assim, 48. De verdade, eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Quanto tempo, né? Você colocar o nome Mãe do Rio aí, por favor, né? Pela quilometragem. Né? Sim, sim. São Miguel para cá, tudo era conferido pela quilometragem. Sim, então, sim. onde tu está, no 2, no 1, era assim, Sim, ainda sim. não tinha uma denominação. Depois Sim. é que veio a denominação de vila. Sim. Então, como a Zona ela coloca, a gente começa com os índios tembés. E eles vão se afastando cada vez mais. E as pessoas vão se aproximando, se formando comunidades, né? E aí os índios vão cada vez saindo dos seus espaços. E a gente não pode falar do agora ou do Belém Brasil se a gente não falar daquele que viveu aqui nesse espaço, né? A gente não pode dizer que somos melhores do que ninguém. A gente tem que contar uma história boa, né? Assim, a gente teve esse critério quando vocês... Mas como que vocês organizaram isso? Quem orientou? Nós duas. Aquilo que a gente pensa enquanto profissional, do respeito às pessoas, né? A gente vai fazendo e a gente vai colocando. Às vezes a gente queria voltar, não vamos tirar, e a outra dizendo, não, para continuar passando. A gente passava uma semana teimando. Teve um dia que ela até disse assim, de tanto que a gente tirava coisa e colocava coisa, tirava coisa e colocava. Um dia ela chegou lá em casa e disse assim, Lana, eu estou agoniadinha, o que foi? Ela disse, tanto a gente tirar vírgula, colocar vírgula, que eu sonhei com um monte de vírgula correndo atrás de mim. Aí eu imaginei a cena da Zona correndo das vírgulas, porque era uma coisa. Hoje a gente achava legal, aí amanhã a gente já não achava legal mais a escrita, né? Aí não cabia mais. Acho que eu entendo isso. Às vezes eu mudo o pensamento de um dia para outro também. Aí depois a gente falou do município mãe, porque aqui fazia parte de Irituia, depois do governo Juscelino Kubitschek, com a questão da abertura da Belém Brasília, das estradas. No Brasil todinho, então não tem como falar de Mãe do Rio se não tivesse a estrada para o caminhão Pau de Arara passar. Não tem como, né? Onde tudo iniciou, né? E aí a rodovia Belém Brasília, a reforma agrária, né? A gente resolveu falar pouco disso, porque é uma coisa meio polêmica, muito polêmica, né? Envolveu o regime militar? Do regime militar. Então, a gente não queria tentar, a gente queria citar, mas a gente não queria adentrar no assunto, né? A imigração, né, que foi a questão da influência, até hoje, né, a gente, apesar de algumas coisas terem se perdido, mas ainda se permanece até o próprio linguajar, a comida típica nordestina prevalece ainda no município, né, porque a maioria da população aqui, né, tem descendência. Se a gente for fazer uma pesquisa na época... Eu sou filho de cearense. Né, então, é a realidade local. No início, né, vieram dessas regiões próximas, mas a maioria, quando a abertura da Belém Brasília realmente se concretizou, muitas famílias vieram. Até por conta de um projeto também do governo federal, né, na época, de incentivar o povo saindo do Nordeste pela situação difícil que eles passavam lá, né, e aí trazer para ocupar a Amazônia. Sim, sim. Foi isso que aconteceu. Pega isso aqui, ó. O povo estranha que a gente não fala 2, 3. Eu trabalhei um tempo em São Miguel, aí o pessoal falava, tu é cearense? Eu disse, não, sou de Muito Rio. Aí vocês falam estranho. Eu disse, não. Aí eu pensava assim, né? Não, estranho é vocês, mas é a cultura, né? A nossa cultura mais puxada para o Nordeste. Continuando o segundo capítulo. Tem mais algo a pontuar? Foi a ocupação, né? Isso, a ocupação. Olha, essa ocupação, na verdade, ela para ser mais bem ordenada, né? Então, se naquela época
as pessoas ouviam muito rádio. E tinha gente que estudava através do rádio, da Rádio Educadora de Bragança. Escutavam muito a Voz do Brasil. Então, pela Voz do Brasil, eles começaram a ter conhecimento da abertura da Belém Brasília. E aí ficavam duvidando, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? E aconteceu. E a gente fez muita leitura, né, Zana? A gente se depara com algumas leituras que a gente ficou assim muito triste até, né? Decepcionadas com essa ocupação, né? De que maneira ela ocorreu, né? Porque delimitavam um espaço para uns um pouco menos e um espaço para outros um pouco mais. Então, desde essa época tinha sempre teve esses privilégios, né? Então, essas coisas que a gente foi analisando nesse capítulo aí, né? Aí a abertura aí dá certo com reforma agrária. Todo mundo quer um pedacinho de terra, mas para que você quer essa terra? Então, é difícil quando você vai analisando o ângulo de cada pessoa, né? Até por conta de determinados depoentes. A gente vai juntando alguns pingos e aí a gente vai ou se alegrando ou se decepcionando. Sim. Não é fácil, mas o contexto foi o que foi preciso acontecer para a gente poder estar aqui hoje. Sim, e toda migração tem o seu lado também financeiro. E algo assim voltado para acho que o que Mãe do Rio, qual era a principal fonte de renda, né, naquela época, né, no caso a vila estava se construindo, do que eles viviam, como é que se movimentava isso? Olha, no início era a agricultura de subsistência, né? Então, quando eles chegavam para cá, mas muitos foram embora, porque era mata densa. Sim. Né? Não vou ficar aqui, eu vou embora. Então, para ficar aqui, tinha que ter coragem. Né? Então, eles foram ficando. E essa questão da abertura do caminhão pau de arara, aí você vai trazendo os mantimentos e mais pessoas, e a coisa vai evoluindo, entendeu? Mas, assim, o básico de início foi a agricultura mesmo. Sim. Né? E vinha para aí se formou uma feirinha, e da feirinha você trazia os seus produtos, de repente aparecia alguém que vinha vender bacia, plástico, e aí começou. Sim. Eu me lembro que eu encontrei uma amiga já, a mãe do meu parceiro também de TCC, né, lá em Tomé Açu também, que era daqui de Mãe do Rio, e ele falava, um dia eu conversando com ele, falava, cara, minha mãe sempre disse que aqui o rio Mãe do Rio era gigantesco e pescava e tinha peixe para todo mundo, enfim, começou o peixinho até vender. E hoje a gente olha, né, a gente não acredita, né, que tinha de fato um rio grande aqui em Mãe do Rio. E a questão da indústria madeireira também influenciou, né, nessa época, como você falou que era bastante denso, né, então era um local ideal, né, para explorar. A indústria madeireira já foi na década de 80, né, aqui foi muito forte a concentração, porque até hoje Mãe do Rio é um polo, né, agrega aí o limite com vários municípios, né, Aurora, Capitão Poço, né, Irituia, aqui Concórdia, Tomé Açu. Então, por isso que muitos tinham essa visão de que Mãe do Rio tem um potencial, né, para se tornar um grande município, devido a essa localização privilegiada, às margens da rodovia Belém-Brasília. Tanto que ela cresceu mais, a vila cresceu mais do que o município mãe, né, em pouco tempo. E aí, na década de 80, eram 33, se eu não me engano, ou 34 madeireiras, né, que tinham aqui e era forte, né? Sim. E nunca deixou a atividade, né, da agricultura familiar, sempre porque a farinha, né, principalmente, aí a maior parte das famílias que ficaram, elas viviam exatamente das primeiras roçadas, né? Essa área lá onde hoje é o cemitério, essa área para cá, próximo do Lawrence Scott, né? Foram onde existiram os primeiros roçados. Sim. Parte lá do 2, né? Que a gente, de acordo com o relato das pessoas, né? Eles iam dando a localização da ocupação e que atividades,
né? E assim a gente monta, eu costumo dizer que isso aí foi um quebra-cabeça, né? Que a gente teve que ir pegando as pecinhas, comparação, né? Uma comparação. Sim. E como podemos resumir o terceiro capítulo do livro? O terceiro capítulo do livro. Assim, teve uma questão muito política, né? Econômica, política, cultural, e começou essa vontade de... Ao microfone, professor. Né? Aí eu esqueço, desculpa. Tá? Então, assim, há muito tempo eles já queriam emancipar. Antes de 1988, né? Já tinha uma ideia de separação. E aí, só que pedia documentação, tinha que ter quantidade de eleitores, tinha que ter tantos habitantes. Então, tinha algumas coisas, né, critérios para você se tornar um município. E aí, quando foi em 88, junto com mais 15 ou 13 municípios, aí saiu de uma vez só a lei, né, para emancipar a Mãe do Rio. Mas teve todo um processo que eu digo que foi bem caprichoso assim, para a gente, foi essa parte que a gente teve que contar eleitores, realização do plebiscito e A escolha do nome. escolha do nome, foi muito meticuloso para nós. Aí ele chegou na parte da bandeira, depois chegou na parte do hino, né, e saber quem é, quem não foi, e a cor da bandeira, a que nós utilizávamos antes, não era a correta. E quando a gente foi ler a lei, aí a gente disse o que era. A representação de cada símbolo lá também não estava batendo o que a gente via, o que era apresentado. Então, foi um trabalho meticuloso, trabalhoso mesmo, porque a gente pensou, mas nós vamos escrever o que está aí, o que é real, porque todo mundo está acostumado, ou o que é o correto. E a gente optou fazer pelo correto. Nós conferimos todas as sessões eleitorais do Flesana, todos os documentos, está tudo tirado foto, está tudo aqui, está tudo registrado aquilo que nós lemos, né? E tem algumas coisas que a gente concordou, tem algumas coisas que a gente não concordou, mas está aí. A gente procurou fazer da melhor maneira possível desse resgate dessa história, dessa memória, dessa vontade popular de dizer que nós somos e podemos ser de um novo município. E assim, o tempo, as pessoas daqui são diferentes mesmo. Então, tinha até uma rixa com Irituia, nunca se davam bem. Se iam daqui para lá, brigavam, se iam de lá para cá, brigavam do mesmo jeito, não podiam jogar. É aquela coisa, né? Foi desnecessário. Sim. Mas que houve na época. Mas assim, são as diferenças, né? E cada um fez o que achava melhor. Sim. E assim, nós fizemos também. Fizemos o que achávamos que seria melhor. Porque, igual eu falei ainda agora há pouco, a questão das fontes, né? A gente usou a fonte oral, valorizando a memória das pessoas, já fala, né? E aí faltava a parte documental, para agregar, para dar mais seriedade a essa fala das pessoas, né? Para não ficar uma coisa disse-me-disse, o senso comum, né? Então, a gente foi atrás desse material. E aí que a gente teve algumas situações bem complicadas em Belém, né? A gente passou por muitas situações bem complicadas mesmo para conseguir essa leva de documentos, né? Que era uma coisa restrita lá da Assembleia, mas graças a Deus a gente conseguiu aí uns parceiros que nos deram esse apoio, porque seria bem difícil, né? Porque a história é construída dessa forma, né? Sim. Não é baseada no senso comum. Né? Não basta ter a fala das pessoas, a gente tem que comprovar realmente o que foi dito. Então, a gente tentou ter todo esse cuidado, essa seriedade de tentar mostrar realmente que as pessoas falavam e era real, né? O que acontecia realmente. Aí a parte documental, a gente tem bastante arquivos, né? Documentos, e que casa, junta, né? Agrega as informações. É o que é o quebra-cabeça que eu disse agora há pouco.
Então, professora Lanizana, muito bacana falar isso, Lanizana. Essa semana eu fui em algumas escolas aqui no meio do Rio, como Laurence Scott, Rodrigo de Farias, Marino Conte, fazendo algumas perguntinhas para nossos jovens, se eles só sabiam, né, da história de Mãe do Rio. Achei até interessante, eu vi lá no Laurence Scott, eles falaram, está estudando isso essa semana. Está estudando exatamente sobre isso daí, sobre o significado da bandeira e tudo mais. Então eu irei fazer umas perguntinhas para vocês, em relação até a algo de curiosidades, né, daqui de Mãe do Rio, que, por exemplo, até eu também eu estudei há muito tempo atrás, às vezes esqueço. Ou tem gente mesmo que é manriense, que não sabe sua própria história, né? Eu tenho coisas que eu esqueço Sim. também. Então, fala pra gente como é que foi o processo desse nome, de onde surgiu esse nome, por que escolheram Mãe do Rio. Eu acho muito lindo esse nome. Assim, por exemplo, a minha mãe fala, tu era para ser Lucas, ou se tu fosse mulher, tu era para ser Marta, né? Então, Mãe do Rio era para ser o quê? Qual foi os nomes? Você lembra o nome que disputou com Mãe do Rio? A Luna falou ainda agora há pouco que foi feito um plebiscito, né, uma consulta popular. Haviam 3 nomes, né, concorrendo. Neres Franca, que era o seu Antônio Crispim, o tio, avô, né, do Léo, inclusive, ele queria que tivesse essa denominação por conta do nome dele, que ele também foi um dos primeiros moradores a chegar aqui, né, comerciantes, inclusive, né? E o outro era Juscelino Kubitschek. E Mãe do Rio por conta do rio, da mãe d'água, da lenda, ligada à questão da lenda. E aí foi feito esse plebiscito, né? E aí a escolha concorreu a esses 3 e a escolha ficou por Mãe do Rio, né? Ligada à questão da lenda, que realmente era o que você falou ainda agora há pouco, que era um rio que, se você ler também aqui a parte do primeiro capítulo, muitos moradores falam que sobreviviam, né? Sim. E seu Aníbal, que foi um dos primeiros moradores dessa região aqui do Rio, ele falava que muitos eram fieiras enormes de peixe, né? E quando eles saíam para pescar, os peixes colocavam aqueles, né? O nome, o veneno da folha, que eu esqueço, matapi, era assim, peixe que dava para a população quase inteira, né, que morava próximo, eles saíam fazendo doação de peixe, que era demais. Sim. E sobre a nossa bandeira, a nossa tão querida bandeira, como é que foi o processo de desenho? Quem desenhou? Essa foi até uma das perguntas também que eu fiz para os jovens essa semana. Sim, mas vocês podem ir contando até sobre o significado, né? Porque tudo tem um significado, né? Foi o Luiz Carlos, né? O Luiz Carlos Pessoa. Sim. Ele que também houve concurso para escolha, né? Na época, o doutor Silas, ele era muito, né, inclusive um dos primeiros prefeitos, então ele estava engajado também nessa luta pela emancipação, pelo processo eleitoral depois, né? Então ele era muito preocupado com essa questão. Então eles organizaram, a equipe organizaram um concurso público, né? Tanto que o hino foi da mesma forma, né? Vieram pessoas, a autora do hino de Mãe do Rio, passando com o hino, né, é uma irituense, né, a Cleucídia. Então o Luiz Carlos, ele pensou nos mínimos detalhes, tentando valorizar, né, aqui a economia, que era madeireira, a pimenta do reino, que também era uma, né, atividade bastante forte aqui, e aí ele foi montando, né, o rio, a representação, né, do que fechava aqui mais ou menos A sabedoria o espaço. da águia, né? Que ele Isso, desenhou a uma águia, sabedoria mas na da lei águia. consta como pomba. Sim. Entendeu? Essas divergências. Essas Sim, divergências sim. que a gente encontrou na lei, né? A cor, o azul marinho usado por muito tempo na bandeira, ela não é um azul marinho, ela é um azul É o céu. Sim. Representando o céu. O céu, né? Sim, sim. Por isso que não se vê mais muito o uso do azul marinho, mas o azul céu. Sim, e no livro tem a imagem mesmo desenhada, né? A original, né? Original. Aí você vê lá que aquilo não é um pombo. Sim. Uma pomba, aliás, né? Sim, sim. Então, é isso. Mais ou Sim. menos por aí. Sobre o hino, eu sei que tem uma das pessoas também que estava concorrendo era o professor Nazareno, não era? Estava concorrendo Isso, no. a minha mãe, Sim. né, ela ficou em 3º lugar, né? A minha mãe também concorreu, né? A gente também tem algumas letras, né, arquivadas
Sim, concorrentes. Se eu não me engano, eram 8 concorrentes, né? Então, foi assim, um trabalho bem, né, vamos dizer assim, para valorizar não só assim, os saberes daqui, mas também, né, Sim. as pessoas que vieram. O hino de Mãe do Rio, eu me emociono até hoje. Eu acho muito Quando bonito. eu ouço, É um hino né, muito bonito. porque é um hino muito bonito. É a história mesmo. E até todo cuidado com o instrumental, eu lembro que também na escrita do livro fala sobre alguns que participaram, eu lembro muito do Pedrão, o professor Pedro, né? Que também estava também, participando na questão da harmonização, né? Para colocar as notas e encontrar o ritmo, enfim. E os eventos que eu já fui, onde o hino, né, assim, as pessoas de fora, elas ficam pasmas, né, com a beleza do nosso hino. Ele não é um hino que se repete, né? Não tem estrofe repetida. É um hino que você conta e canta a história do município o tempo Sim. todo. Sim, sim. E é um hino que vai ficando bonito conforme vai passando, até chegando até na sua última frase, que para mim é a mais bonita e a principal, né? Eu acho muito bonito És o tu, hino. Mãe do Rio, né? Que no final fala. Eu acho muito bonito o hino de Mãe do Rio. Tá, deixa eu colocar o microfone pra ti aqui. Não, Márcio. tá prestando aqui. Todo evento que eu vou, quando... Desligou agora. É assim, eu acho muito bonito o hino de Mãe do Rio. Todo evento que eu vou, que o pessoal... Agora o hino de Mãe do Rio. Aí eu fico procurando o professor Nazareno. Porque, cara, é tradição, é aniversário da cidade, todo ano quando eu participava, era ele, praticamente, era só ele que cantava, né? Aí, na escola também, né? Nas escolas, É fácil, né? nas escolas, em qualquer evento que tem o hino de Mãe do Rio, eu fico procurando ele. Às vezes eu me sinto assim, até um pouco decepcionado quando não é ele que vai cantar, assim, mas é uma curiosidade Ele deu voz, né? que deu voz por muito tempo, né? Marcou, né? Muito bem. Uma outra perguntinha que eu fiz para os alunos que eu encontrei nas escolas foi sobre quem foi nosso primeiro prefeito. E tem alguma história sobre a primeira eleição, alguma curiosidade, algo a se falar sobre a nossa primeira eleição mesmo oficial, de Mãe do Rio já emancipada? 88 foi a primeira, né? Isso. 88 foi a eleição, ele assumiu em 89, né? Doutor Silas Freitas. Então ele foi um médico que chegou aqui, gostou da cidade, da vila, né? E as pessoas foram se reunindo e pensando, não, nós queremos nossa identidade, nós trabalhamos aqui, então acho que o município já tem uma renda suficiente, uma arrecadação suficiente. Isso aí começou o processo de emancipação, né? Se pensa, se pede documento, volta e tal, né? E aí quando foi em 88 teve a eleição e ele saiu ganhador. E ele deixou assim um legado muito grande, doutor Silas. Ele já, eu sempre conversava com a Zana, que ele já pensou Mãe do Rio grande. Ele pensou Mãe do Rio igual o Juscelino Kubitschek pensou Brasília, planejado, só que de uma forma mais, né, mais simples. Ele era muito visionário. Isso, você pode prestar atenção que as ruas de Mãe do Rio, elas já são largas. Né? Em muitos municípios que você vai aí, as ruas são bem fininhas, estreitas, né? E aqui não, ele já fez essa estruturação. Ele pensou, naquele lugar nós vamos fazer isso. Olha, a prefeitura mesmo, ele Foi pensou... muito criticado. Foi muito criticado, pois é. E a própria prefeitura, ele imaginou um complexo administrativo, né? Em que tudo ficaria lá no topo. Então, assim, ele foi uma pessoa, assim, que eu acho que ele teve muita coragem de assumir uma árdua tarefa, né? Mas quando a gente faz com o coração, tudo se torna prazeroso, né? E ele construiu amizade, construiu assim, muitos aliados políticos para poder evoluir essa cidade tão rapidamente. Então, ele fez a base. Você não pode dizer que o doutor Silas, ele tinha que ter deixado isso. Não, gente, ele fez a base. Os outros é que tinham que cada um fazer no seu tempo, que era para ser feito. Então, foi mais ou menos isso. Sim. Pelos relatos que a gente teve assim, ao longo dessas pesquisas, a questão, ele mesmo, né? A minha mãe trabalhou muitos anos, foi secretária na gestão dele,
Então, ela fala muito isso, que ele foi muito criticado quando foi construída essa prefeitura para cá. Isso aqui era tudo isolado, né? Quando foi construído, por exemplo, o mercado lá, o galpão do agricultor ali, o comércio não era ali, né? Então, ele pensou muito bem, estrategicamente ele pensava e ele sabia que Mãe do Rio tinha muito para crescer para cá, para esse lado, né, do terminal rodoviário e outras situações. Então, ele já tinha tudo planejado. E ele era muito visionário, né? Sim. Ele deu o pontapé inicial. Sim, um dia eu ouvi uma pessoa falar, eu achei muito interessante o que ela falou. Eu gosto muito de conversar com pessoas mais antigas e tudo mais. E isso eu participava do grupo da igreja, né? Que era Muitas Senhoras, que é da Legião de Maria. Ela deve conhecer. E eu sempre tive contato, né? Com esse povo assim, bem mais experiente, né? E um dia a pessoa falou: nossa, o que Silas Freitas, Mãe do Rio é hoje por conta do Silas Freitas e do Padre Marino Conte. Porque eles pensavam muito longe, pensavam muito à frente. E, de fato, se a gente for observar a nossa reforma do centro de treinamento, né, da Igreja Católica, que por muito tempo foi a CESPA, né, a nossa CESPA, era um prédio, se for olhar no passado, né, comparado com o passado, é uma estrutura muito à frente de uma cidade muito pequena e muito novinha, né? Ó, eu nasci e me criei aqui, né? Quando eu fui para estudar para Tomiaçu, às vezes a gente se reunia lá com um grupo de amigos, né? E eles conversavam, tá, isso aqui na minha cidade. Eu falo, ó, Mãe do Rio tem isso. Mãe do Rio tem aqui. Lá onde? Eu passo por Mãe do Rio, eu pisco, já acabou Mãe do Rio e tudo mais. Ficava brincando, né? Zoando assim, falava, não, mas Mãe do Rio tem isso aqui, assim, terminal, assim e tal. E as pessoas falavam, não sabia disso, né? Que Mãe do Rio, comparando assim com cidades que tem para mais de 100 anos ou quase 100 anos, né? Mãe do Rio sempre foi bem à frente, né? E isso graças a Deus, né? Esses nossos gestores, logo nesse início, né? Já iniciou com o pé direito, pode-se falar assim, né? E essa emancipação também, ela se dá também por uma questão religiosa, né? Porque, como nem você falou, o Padre Marino Conte, ele deixou um legado muito grande, porque era Irituí. Então, você imagina uma pessoa andar o município todinho grande do jeito que era Irituí, e você atender aqui, todas as comunidades, né? E a cidade, e você deixar muita coisa aqui e lá. Porque que você vai em Irituia, a Igreja Matriz foi ele que construiu, a Casa dos Padres foi ele que construiu, o Clube de Mães foi ele que construiu, o Colégio Nossa Senhora da Piedade foi ele que construiu. Então ele já vem trazendo muita coisa. Você vai em Irituia ver aquele prédio tão antigo, tão bonito, para uma cidade pequena, mas ter aquela estrutura toda, né? A igreja de Irituia também é uma igreja bastante antiga. E você olha assim, para aquela época, uma estrutura dessas, né? Mas ele fez a questão de você ser um evangelizador. E é aquela pessoa que conseguiu agregar pessoas. Igual o doutor Silas fez também. Ele conseguiu agregar pessoas e as suas ideias, eles colocaram avante. Sim. Olha, agora nós assumimos umas cadeiras na ALB de Mãe do Rio, na seccional de Mãe do Rio, que é a Academia de Letras do Brasil, e o nosso patrono é o Padre Marino Conte. Sim. O legado dele no município. Então, a gente tinha que pensar numa pessoa que pensasse também grande, né? Sim. E ele fez essa caminhada todinha, e a gente pode dizer, não, ele fez muita coisa. Aqui em Mãe do Rio, lá o centro de treinamento, Sim. E outras coisas que a gente ainda esqueceu de comentar por aqui, mas existem muito mais coisas. Muita gente que pode contar essa história ainda, né, de melhorias da vila para o município. Sim. Passeando assim sobre as construções, as primeiras construções maiores aqui de Mãe do Rio, uma curiosidade bem legal que eu descobri, e acho que eu descobri na década passada só, que a primeira igreja católica de Mãe do Rio foi lá onde hoje é a Maria Gorete, né? Inclusive até eles fizeram uma pintura, né? Colocaram lá mais ou menos do jeito que era. Isso. E aqui em Mãe do Rio também, acho até no livro tem o pastor Manuel Nilo, em frente da Assembleia, tem a primeira Assembleia, creio, né? A primeira Assembleia daqui de Mãe do Rio. Também. Também uma coisa muito bacana o serviço da Assembleia de Deus nesse período, porque eles andavam muito. Sim.
Eles andavam demais, sabe? Andavam com alegria, entendeu? E foram cada um colocando a sua maneira de evangelizar. E isso foi criando, fortalecendo vínculos. Sim. Você olha o pessoal de Mãe do Rio, eu digo, é um pessoal corajoso. Sim. É um povo corajoso. E um pessoal de fé. E um pessoal de fé. Povo de fé. Mãe do Rio é muito diferenciado nessa questão da fé também. Uma cidade que você diz que passando no piscar de olhos, mas você tem estrutura para receber, ela oferta muita coisa. É porque, como a Rosana colocou ainda há pouco, ela é o centro. Né? Sim. Todo mundo vem aqui e quer alguma coisa. Então ela tem essa possibilidade de ofertar, seja no campo econômico, no campo religioso. Então a gente, graças a Deus, a gente é bem estruturado. Sim. Agora, assim, tem uma coisa para a gente pontuar do livro que eu estou querendo muito falar também da atualidade. Mãe do Rio hoje na atualidade, né? Estamos falando Mãe do Rio, educação, enfim. Mas tem alguma coisa a mais que a gente pode tirar do livro? Tem várias, com certeza, né? Mas de maneira resumida. A gente teve assim todo um cuidado de, mesmo não tendo muito conhecimento de causa, né? Minha área é história, dela é mais a parte pedagógica. A gente foi até audaciosas, né? Nós fomos audaciosas e pedimos ajuda. Entrou um pouco na questão cultural. A gente não pôde entrar muito nessa questão cultural, mas entramos na parte geográfica, né? Aí a gente fez uma linha de investigação, montou um pouco da história das comunidades, né, locais, um pouco de cada uma. Né? Assim, algumas coisas a gente realmente teve que resumir, né? E a parte da educação, que também era a nossa área, né? A gente fez um resumo bem sucinto, bem breve, né, sobre a educação. As primeiras escolas, né, os primeiros professores, como era a educação aqui. Né, e a gente percebe essa evolução, né, em pouco tempo. Que Mãe do Rio é muito jovem, né, 36 anos de emancipação é uma criança praticamente. Né, para uma região como a nossa, eu dizer assim que a Mãe do Rio ainda está engatinhando em algumas situações, mas tem um futuro, eu creio, né? Não sei se porque eu não sou mãe-riense, né, mas sou de coração mãe-riense, né? Porque eu vim para cá, cheguei aqui, eu tinha 11 anos de idade. Minha família toda é sulista, nordestina, né? Então, assim, a gente percebe que muito da economia aqui não é igual muitos municípios aqui próximos, né? Não é, né? Comparando assim. Então, eu creio que Mãe do Rio ainda tem muito a avançar, né? E tem avançado muito na questão da educação, né? Nós somos educadores, a gente vê, tem as dificuldades, né? Hoje a gente, quando, por exemplo, eu me formei, nós fomos a primeira turma da UEPA em Mãe do Rio, né? De universidade, não tinha, foi a pioneira, era a nossa turma. E aí depois veio o FPA, e hoje a gente já vê, né, que é a nível nacional, mas também assim, não tem um polo ainda dessas universidades, mas já funcionam vários cursos, né? E aí tem avançado. Eu tenho alunos, às vezes eu encontro e dizem, professora, e aí tudo bem? Né? Eu lembro que eu alfabetizei, né? São doutores, engenheiros, são, né, advogados. Então a gente percebe, é uma gratificação enorme, né, a gente perceber que houve realmente, e é essa juventude que vai administrar o nosso município, né? E é assim, muito, a educação eu acho que é o mais interessante, o mais importante na sociedade, né? Não é porque eu sou da área, mas eu acho que Sim. A educação ela conta muito em todas as situações, né? Até Sim. Familiar. E a gente é resultado de quê? De estudo, né? Hoje a gente pode dizer que tem uma formação, tem uma vida estável. Veio de onde? Eu costumo dizer isso para meus alunos em sala de aula. É que até para ser jogador, eu não gosto de estudar, eu quero ser jogador, mas precisa estudar, precisa Sim. ter conhecimento, né? E a gente vê que a educação também tem avançado aqui. E eu creio que Mãe do Rio já vem sedenta assim, para uma faculdade há muito tempo, né? Sim. Algum campus mesmo, né, de uma faculdade, uma universidade, quer dizer,
aqui, e tem tanto, pode dizer, espaço e pessoas, porque Mãe do Rio também é sedenta de estudo, porque todos os anos, tanto no percebo pelos meus amigos da igreja, mas também nas minhas viagens que eu faço aí afora, tem muita gente espalhada, tem muita gente de Mãe do Rio espalhada aqui na região, atrás de estudo, né? Hoje, claro, agradecemos. Aqui tem já alguns, tem um polo, né, da UFRA, tem da UFPA, né? Mas Mãe do Rio está sedenta por um campus aí universitário. Isso já foi cogitado, já foi desenhado, já foi pensado, projetado, Sim. mas não foi Questão concretizado, política, né? Sim. Então, ainda não, né? Mas assim, a gente vai passando de governante para governante, mas na época do seu Antônio Saraiva, ele possibilitou a vinda dos cursos da UFPA para cá, para Mãe do Rio. Então, se hoje nós temos tantas professoras aqui formadas de língua portuguesa, matemática, né, e outros cursos, foi desse período aí. Sim. Então, já nos tirou aquela dificuldade de sair daqui para outro município. Sim. Né? O ensino veio até nós, não precisou a gente sair daqui para estudar. Sim. Então, isso é muito, muito importante, a gente tem que valorizar o que a gente tem. Então, isso aí já foi um marco também muito importante, e a gente aproveitou esses avanços todinhos e a gente sabia reconhecer a quem de direito. Então, quando se mantém hoje também os cursos ofertados, né, da UFPA, ou da UEPA, ou da UFRA aqui, então isso dependeu de cada gestor que passou, deixou a sua contribuição. Sim, Todos eles que passaram, eles deixaram a sua contribuição. Sim, sim. Então a gente tem que também dar a César o que é de César. Sim. Né? O senhor Antônio Saraiva foi o segundo, né? Já o segundo prefeito de Mãe do Rio. Não. Foi E, se eu não me engano, foi depois do seu Silas. depois O Silas ficou 8 anos, né? Joel e depois... Teve já o nome Aí né? o senhor Antônio Saraiva foi Ficou 2 mandatos. dois mandatos, né? Quando eu estou falando ali ainda há pouco sobre o que a gente ainda tem para tirar daqui, nós não somos só informação, nós sempre fomos emoção. Né? Eu e a Zana, a gente escrevia com emoção. Porque a gente queria deixar para os outros, que não eram os nossos filhos, aquilo que a gente queria para os nossos. E a gente vai deixar qualquer coisa, escrever qualquer coisa, fazer de qualquer jeito, não ter cuidado. Então a gente optou por ficar sem dormir, sem estar em casa, né, Sandra? Se endividar para poder deixar alguma coisa. A gente não leva nada dessa vida. A gente tem que deixar a nossa contribuição, né? Quando chegou aqui nesse capítulo, um breve histórico das comunidades, eu sou muito próxima ao povão. Né? A Zana também, a gente tem essa afinidade, essa aproximação. E eu disse, mas nós vamos fazer isso. É aquela agonia que nós ficamos, não? Nós só temos esse livro e sabe lá quanto a gente vai poder fazer, se fizermos. Será que alguém vai fazer depois da gente, elaborar outras coisas para deixar, né? E a gente pensou, não, nós vamos aproveitar esse e vamos colocar tudo que a gente tem direito. E claro que a gente escreveu muita coisa, mas por questões financeiras nós tivemos que deletar muita coisa. Né? Mas assim, a gente deixou a gente priorizou a questão da área rural. Essas pessoas que, na verdade, elas contribuem muito com a economia do município. E a gente percebeu que cada uma dessas comunidades rurais, elas têm a produção da farinha de mandioca. E, por esse motivo, nós fizemos um capítulo só com as comunidades rurais, falando um pouquinho delas, não muita coisa, né? Mas a gente foi nas comunidades, a gente entrevistou as pessoas, colocou aqui do jeito que era para ser colocado. A gente também chegou aqui no finalzinho, no 5º capítulo, que é a análise ambiental do espaço Mãe Reze. Esse aqui eu achei que a gente foi mais audaciosa mesmo, né? Porque você tem que ter uma leitura muito profunda para você falar de análise ambiental. Mas é a nossa análise enquanto professora.
tem que falar. Nós éramos o quê? Professora de primeira a quarta. Professor de primeira a quarta tem que dar aula de língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, estudos, né? Estudos amazônicos, artes. A gente era professora de tudo. Então, nos cabia, sim, escrever a nossa análise. Por que a gente resolveu fazer essa análise? Porque o nome do nosso livro é Memórias de Mãe do Rio, outras histórias, falando do Rio. A partir do Rio, as nossas histórias, ou a história de outras pessoas. E a gente, como é que a gente não vai falar da situação de como se encontra o Rio? Sim. Né? É porque nós temos a nascente. A nascente, alguns igarapés que simplesmente desapareceram. Então, a gente preocupada com essa questão ambiental, que é o que está acontecendo hoje, tanta quentura, né? E aí a gente resolveu também deixar um pouquinho da nossa informação, da nossa singela reflexão a respeito do ambiental sobre o município de Mãe do Rio. Porque assim, nós fomos audaciosos, mas também nós fomos cuidadosos, né? Porque a gente contou com parceria também de professora Rose, né? Que ela é geógrafa, Sim. Entendeu? A língua portuguesa, né? Tem vários parceiros aqui que a gente convidou e veio ajudar, veio contribuir, né? Também deu a sua contribuição. Sim, sim. A professora Carmen Santana, né? Então Sim. a gente teve esse apoio e esse cuidado, né? De não estar pecando, de não estar colocando coisas, né? E errando. Pode ter falhas, pode sim, né? Nós somos humanos, mas a gente tentou de todas as formas com a nossa nós somos um pouco exigentes, né? Em relação cuidadosos, mas a gente teve toda essa preocupação. Até na escolha das palavras, algumas palavras a gente dizia, não, essa aqui não está boa, bora colocar essa. E as vírgulas, né, que eu quase viro por conta das vírgulas. Sim, até sonhou. Sonhei, assim, ela ficou num estado bem, saúde, né, assim, cansaço mesmo, porque eram madrugadas, a gente trabalhava manhã, tarde, e até que a gente conseguiu a parceria da professora Isabel Rainha também, que nos deu um tempo livre de 2 meses. Em 2 meses nós conseguimos fechar essa produção, né, e enviar para a gráfica. Sim. Em 2 meses. Foi bem puxado, né? Ela nos deu esse tempo livre, afastou a gente da sala de aula para poder a gente concluir isso. Porque já eram 9 anos pelejando, né? Sim. E assim, eu volto aqui na questão da área rural, que aí a coisa vinha, né, Zana? Uhum. E aí, Zana, mas quantos quilômetros era daqui para Ponte Nova? Aí a gente não sabia. Quantos quilômetros era daqui? Daqui para 40 dá, porque na beira da estrada dá para a gente. Mas essas outras. Esse questionamento. Né? A gente não vai colocar também, não. Aí, bora colocar. Aí saímos um dia para só conferir a quilometragem de Mãe do Rio para cada comunidade. Aí a gente coloca aqui. E se a gente for prestar atenção, hoje esse material, assim, até para um político, pode usar esse material aqui, usar essa parte aqui para fazer a sua organização. Alguém aqui de fora que queira fazer pesquisa, olha aqui essa organização, do tempo que você vai gastar em quilômetros daqui para ali, né? Então dá para fazer muita coisa. A gente pensou em mostrar isso aqui para os nossos alunos, né? Mas aí, se você olhar com outro olhar, ele tem uma expansão muito grande. Sim. Até a quilometragem daqui para Belém. Sim, sim. Nós falamos também agora há pouco sobre a juventude, né? E a minha próxima pergunta é algo assim bem... É algo que eu trago para mim há muito tempo, essa pergunta. Eu também gostaria de externalizar para vocês, que é o porquê nós não vemos, porque eu não vejo trabalhos semelhantes a este. Mesmo depois de... Caso esse foi 2009, né? 2009. E hoje estamos em 2024 e não vemos com tanta frequência trabalhos do tipo que exalte, que promova, que resista um pouco da nossa história. Olha, quando fala nessa questão, né, é muito interessante essa pergunta, porque, assim, eu, enquanto professora, educadora, né, eu sempre me preocupei, né, de dar sentido, né, daquilo que eu estava trabalhando. Por exemplo, como é que eu vou estudar? Para que vai servir eu estar dentro da sala de aula falando da história local? Então, eu gosto muito
o nosso prefácio foi do escritor paraense, o Benedicto Monteiro, né? Então ele fala assim, que o povo do Pará não conhece a história do Pará. E como diz o ditado popular, quem não conhece a história do lugar onde mora, não pode amá-lo nem defendê-lo. Então, como é que eu vou defender o meu município, né? Se eu não nasci aqui, mas eu me sinto manhense. Como é que eu vou defender a história? Como é que eu vou lutar pelo desenvolvimento do município se eu não conheço a minha história? Se eu não conheço a história do meu município, né? Então, eu acho que falta um trabalho, né? É por isso que não tem produções igual a essa, porque a juventude, muitos deles não conhecem essa história, né? A história do município. E a questão da valorização, né? Do lugar onde você mora, das suas origens, das suas raízes, né? Então, falta esse incentivo, eu creio que a gente precisa, enquanto educador, né, trabalhar um pouco mais, para que realmente isso aqui possa ser aqui, um início, uma base, para que outros alunos, Sim. produzir materiais que aprofundem mais, né? Fazer aquilo que nós tivemos que, por conta financeiro, excluir, né? E aí se aprofundar e, vamos dizer, um volume maior, porque se tu for olhar de Paragominas, a gente até brincava, meu Deus, não dá, para nós não dá, Sim. né? Que nós tivemos aí que também passar nos comércios pedindo, foi assim que a gente conseguiu, se endividando em banco, Sim. vendendo alguns bens, para poder... Esse relatório, vocês não têm uma cópia assim, guardada, não? Para possível. Nova edição. É assim, você escrever um livro não é fácil. Tem gente que tem uma habilidade muito grande para a escrita, né? Mas tem outros que não, outros que pensam muito e tem a dificuldade disso. O cliente tem ideia e tal, e o outro escreve, mas eu preciso da ideia. Então, tem que unir o útil ao agradável, né? Mas, assim, é aquilo que eu falei no início. Por que não tem? Porque não é fácil. Porque precisa de ajuda. Então, nós fizemos isso porque nós queríamos material. Porque quando a gente vai para a universidade, o professor leva o material. Olha, você tem que ler livro tal, livro tal, livro tal. E a gente vai dar aula sobre o município de Moinho do Rio, a gente não tem nada. Então, começou aí. Mas você tirar do seu tempo para fazer isso não é fácil. Não é fácil. Você tem que ter tempo, você tem noção do que você trabalhar de manhã, de tarde. De tarde ela chegava lá em casa para tomar chá, café com torrado. Era nosso lanche da tarde, café com torrado. Todo dia eu fazia em casa, café com torrado. E ela ia lá para casa, ficava até 7, 8 horas da noite. E a gente cansada, tem que corrigir prova no período de prova, tem que cuidar da casa, tem que fazer outras coisas, né, que são do cotidiano. Por isso 9 anos. Porque se a gente tivesse tido assim, não, vocês vão ficar aqui, serviço do município. Então, assim como a gente fez o TCC 6 meses, porque aí dava para a gente fazer mais bem elaborado, né? Mas não dava para fazer isso, né? Não dava. Mas a gente fez o que era possível. Então, não é fácil para você dizer, eu vou escrever um livro, não. A gente tem que ter, é um caminho, uma parte, ler um pouquinho, fazer tudo legal, para a gente, o nosso livro tem até o ISBN, né, Zana? Então, ele está na biblioteca do Rio de Janeiro. Então, nós pegamos, está registrado lá. Então, nós recebemos, depois disso, é que a gente levou uma gráfica. Então, e aí, para fazer isso, pedindo para os outros para fazer. Patrocinadores. Graças a Deus, muitas pessoas nos ajudaram. Mas, assim, como é uma coisa para a educação, é uma coisa para o município, precisa se ter um pouco mais de uma mente mais aberta para entender um pouquinho do que seja a escrita de um livro e as dificuldades que a gente passa nessa escrita, porque é o nosso nome que está em jogo. Se você escrever algo que não é correto, é você que vai
é responder por isso. A gente se comprometendo numa coisa para o outro, né? Então, não é todo mundo que... Não, eu não quero responsabilidade para mim também, não. Então, tem que ter vontade, tem que ter dinheiro, tem que ter quem patrocine se você não tiver dinheiro, né? Tem que andar, E o ter tempo de pesquisar. O principal é o amor pela obra, né? E o amor pela obra. Porque para fazer isso é por amor. É por amor. Porque muitas vezes nós pensamos, meu Deus, nós vamos nos meter, né? Sim, Deu vontade de desistir. sim. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Eu já até, um tempo atrás, eu entrei em contato com vocês, né? Para a gente conversar. Depois eu vou recordar vocês. E eu tenho um desejo dentro de mim há muito tempo. Eu fiz essa pergunta exatamente por esse pensamento de... Porque essa nova geração, talvez não se interessa, né? Por promover essa cidade, né? Sei que tem muito manriense aqui, de fato, né? De coração, que levanta a bandeira e que se orgulha. É a maioria, de fato. Só que eu sempre tive, para mim, um chamado para produzir algo, né? Um chamado para tentar promover de uma forma diferente. E hoje, de fato, com a internet, né? Com os recursos que nós temos, é de uma maneira diferente, não é tão científica, né? A gente não usa um método científico para fazer isso que a gente faz. E eu encontrei esse meu parceiro aqui também, que é apaixonado por Mãe do Rio. E nós temos esse sonho de registrar mais coisas em Mãe do Rio, não somente história com podcast. Eu digo que isso é um primeiro passo a ser dado, de muitos que nós daremos, né? Claro que nem sempre a gente vai receber pessoas aqui que vai ter esse conteúdo, né? A gente vai receber as pessoas de tudo quanto é forma aqui no nosso podcast. Mas de uma forma mais audiovisual, até cinematográfica, a gente tem esse desejo muito grande de deixar um legado, assim como vocês, que para mim são minha inspiração. A nossa inspiração, né, nesse intuito de fazer uma obra por amor e deixar aí, registrado para todo sempre. Hoje, o meu conhecimento naquilo que Deus me capacitou, nos capacitou para esse lado da internet, para esse lado audiovisual. Então, para mim, é desse recurso que nós iremos fazer, né? A nossa obra, deixar o nosso legado. E eu tenho, de fato, falo isso, né? Com muito orgulho de ter iniciado esse projeto, né? Mesmo uma vez sem poder tanto, né? E, como eu repito, vai ser um pontapé inicial para muitos que virão. E eu quero muito, sim, as pessoas que estão nos escutando em casa, né? Pense dessa forma, né? O que legado você vai deixar, não só, claro, para sua família, ou como trabalho, como profissional, mas onde você pode unir isso, né? E também dar algo a mais para o nosso município, né? O legado, deixar algo para o nosso município. Porque eu acho muito lindo e rico isso que você falou, né? Muitas pessoas por aí, eu vou dar um exemplo, eu fiz faculdade na UFRA, no Ameaçu, e lá, eu nem sabia, lá é a capital das SAFs, que são os sistemas agroflorestais, que os japoneses implantaram lá e tudo mais, capital mundial. E eles lá têm muito orgulho disso, né? E eles têm muito conteúdo científico nesse sentido que teve também a questão da monocultura lá, com a pimenta, várias... Imigração. Isso, a japonesa, enfim, lá tem bastante esse lado científico, né? Eu sempre pensei, cara, que Mãe do Rio chegue a esse patamar, com certeza, de ter conteúdo, de ter algo que a gente possa ler ou assistir, né? Como hoje trouxe vocês aqui, né? Estão no YouTube, né? Deixar ali registrado para todo sempre, porque é muito importante registrar isso. E essa frase que você falou aí no início, eu nem lembrava, eu já li esse prefácio do livro, mas não lembrava dessa frase desse autor, né? Que realmente quem não conhece a sua história não é capaz de defendê-la. É assim, é muito interessante, porque aquela questão, né, de você... a história não se perder, né? Porque as novas gerações estão... A gente quase não tem patrimônio histórico, né, no município. Por exemplo, os primeiros prédios. O que é que tem? Pouca coisa. E se não tem nada registrado, a coisa vai ficando, né? Desses muitos que foram nossos pioneiros, aí, desbravadores, já não existem mais. Então, se a gente não tivesse nada registrado, essa história aí estava perdida, né? Talvez não tivesse, né? Vamos dizer assim, muitas pessoas, quando lê aqui o primeiro capítulo, era assim mesmo, porque a fulana falou, mas
faltava registrar, né? E aí nosso objetivo era que realmente essa geração, ela realmente tivesse interesse de aprofundar, de melhorar o que a gente começou, né? Nossa intenção nunca foi ganhar dinheiro com isso, né? Nenhuma de nós duas ficamos ricas, né? E a gente é uma satisfação imensa, né? Estar aqui nesse momento, colocando toda essa trajetória que a gente teve, né? Que não foi muito fácil, mas foi uma realização, né? Um momento, assim, eu ainda tenho um projeto agora, né? Recém-aposentada, que é montar um memorial da história local, né? Estou iniciando esse projeto, já tem muita coisa organizada, mas é assim, tentar deixar alguma coisa concreta, nem que seja uma salinha pequena numa escola, né? Alguma coisa nesse sentido, para tentar deixar, né, realmente de concreto alguma coisa. E aquela foto que eu te enviei é lá do museu, né? Tem imigração japonesa ali em Tomé Açu. Então é muito interessante da minha área, né? Então eu visitei lá, fiquei assim extremamente emocionada com o que tem lá de material, né? Os meninos lá em casa também que eu gosto muito de coisa antiga, não é coisa velha, é coisa antiga, né? Sou apaixonada por coisas antigas, então é assim, precisa, né, se organizar um espaço também no município, porque a gente tem muito material. Nosso sonho sempre foi expor esse material, não é guardar para a gente, né, deixar lá na gaveta guardado, mas socializar, né, colocar à exposição para que as pessoas possam visitar, né, realmente ver ali o concreto, os documentos, né, as telas que nós temos. A gente tem muito, muito material. E é que a gente espera que a história fique realmente registrada, né, de alguma forma. E o trabalho de vocês só vem a somar, né, contribuir com isso. Porque isso aqui vai eternizar, né? Verdade. Tem uma perguntinha. Esse material vocês já disponibilizaram para a internet, digitalizaram, ou tem um plano para o futuro sobre essa? Acho que meio que me responderam já no começo, né? Dá muito trabalho. Mas de qual você está falando? O do livro. É assim, gente. Alguns acontecimentos, né, fizeram que eu perdesse o que estava no meu pendrive. E a gente tem CD, só que a gente não conseguiu abrir esse CD para leitura. Essa semana mesmo eu estou arrumando lá um pequeno escritório que eu tenho em casa e eu achei lá, né? E aí eu queria dar para alguém para dar uma abertura, ver se consegue salvar, né, alguma coisa, para a gente poder, a partir dele, quem sabe, né, Zana, confeccionar uma outra coisa. Alguém já até nos propôs, né, de fazer colocar na internet à disposição, né, a obra, né? Só que tem esse problema aí. O computador que a gente usou, né, deu bug, perdemos muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Não conseguimos salvar quase nada, a gente salvava em disquete ainda, que era aquele disquete, né? E Tinha CD. Aí depois veio o CD da gráfica, ela disponibilizou um para mim, outro para ela, só que a gente nunca conseguiu abrir esse arquivo, entendeu? Uma pessoa disponível para abrir esse arquivo, para a gente poder realmente socializar, porque a nossa vontade também era essa, né? De socializar, não só porque esse livro aqui as bibliotecas receberam, né, por conta da parceria com a prefeitura, cada biblioteca recebeu 5 exemplares, mas pense num livro que some, né? Por último, eu tinha uns 10 volumes, e se eu conferir lá em casa, eu estava esses dias conferindo, eu não tenho mais nem 5. Né? Que empresta daqui, empresta dali. E é caro para imprimir, né? É muito caro. Quando a Zana falava aqui sobre as estruturas, né, os prédios antigos, se vocês prestarem atenção, a subprefeitura de Mãe do Rio é um desenho. Nós pegamos a foto e o rapaz também pintou isso daí. E eu fico assim muito preocupada, porque a gente vê Patrimônio histórico. um patrimônio histórico que se foi. Uma página no Facebook que tem algumas fotos antigas. Pois é, se foi. E aí, se pelo menos a gente não tirar fotos, né,
Vamos gravar, como é que a gente vai dizer? É uma coisa assim, tem que ter esse registro. Eu, pelo menos penso assim, né? Sim, sim. Então, levando... O Lazão está procurando alguma coisa? Não, pode falar. Levando a nossa conversa para o fim? Pode falar. Pergunta para eles aí se esse livro está disponível para venda ou não. Ah, tá. Se o livro está disponível para venda. Não, acabou. Acabou. Nós mandamos fazer 1000 exemplares só. Sim. E aí nós dividimos, né? E aí a gente foi vendendo, aqui e acolá e acabou. Sim. Aí a gente quer abrir lá, para ver se dá um jeito, né? Sim, Ver sim. se o CD ainda presta e... Mas a gente tinha tudo, né? Não sei o que foi que Porque aconteceu. até a gráfica, né, que foi a gráfica que fez todo o processo, todo o trabalho, Grafset, a gente perdeu até o endereço. A gente já procurou na internet, Sim. tudo, entendeu? Já voltou lá onde, mas não sei, assim, fechou, Sim. ou a gente não consegue mais encontrar. Mas também eles, dizendo, o editor lá, ele só guarda um material só 5 anos, né? Sim. Já Tem mais, né? Aí Tem já 15 anos, né? Pois é. Entendeu? Então, é assim. É esse prédio aqui, né? Que Sim. foi abaixo. Um monumento histórico, né? Sim, sim. É isso aí. A gente ainda Tu tem lembra, uma- Márcio, desse prédio? Márcio tá falando aqui que lembra do prédio. Tu é velho, né, Márcio? Era a biblioteca quando a gente estudava, né? Sim. Na minha época que eu estudava, era a biblioteca. E Sim. a gente olha assim, a gente fica penalizado, né? Com a perda Sim, desse patrimônio. sim, sim. Então, levando nossa conversa pro fim, eu quero fazer uma... Não é uma pergunta, na verdade é um convite para vocês passarem uma mensagem para essa nova geração acerca do projeto que vocês fizeram, o sentimento que vocês têm por ele, e deixar uma mensagem inspiradora, de fato, né, para essa nova geração, para que deixe também algum legado para a nossa cidade de alguma forma. Vocês podem ficar à vontade, pensar. Eu vejo muito assim como educadora, né? Como eu falei ainda agora há pouco, que o nosso município ele tem muito futuro, né? Pela frente. Eu creio muito nisso, né? E essa geração serão nossos administradores, né? Nossos governantes, e precisam focar, né? E pelo menos ter maior conhecimento, uma visão, uma ideia que o Dr. Silas teve, né, há quantos anos atrás? Há 30 anos atrás, 36 anos atrás. Então, uma juventude que realmente veja aí que Mãe do Rio tem um potencial, né? E que, com cada um fazendo a sua parte, né, com certeza, nosso município só tende a crescer. Isso, meus netos, né? Meus filhos, nem tanto, mas os meus netos são a futura geração aí que a gente aposta, né, que realmente traga benefícios, principalmente para a população que tem pouco, né, de oportunidade, tem poucas oportunidades, e que essas sejam mais justas, sejam mais igualitárias, uma sociedade mais humana realmente, né, que a gente possa viver num ambiente mais prazeroso para todos nós, né, que é o que a gente espera, e que a nossa obra seja só o início, né, a base, só um fiozinho da meada aí para que possa realmente alguns apostar em melhorar, em continuar essa história, Sim, né? Algumas histórias que ainda não estão aqui, que não foram contadas, dar uma sequência a essa história, não deixar realmente a história, né, esquecida. sim, sim. Dona Lana? Eu penso que o tempo é outro. Tempo de tanta mudança tecnológica, de pensamento, de possibilidades, de investimentos. Tudo tem de muito agora. Acho que as pessoas elas têm que usar a ferramenta que está aí na sua mão, na sua frente. Não deixar escapar, porque a gente fala que a educação é a mola, é o caminho, é a verdade. Mas até que ponto a gente entende a educação dessa maneira?
para satisfazer meu ego ou é para ajudar a grande massa que precisa ser ajudada? Nós fizemos esse livro aqui, nós elaboramos, nós construímos, nós escrevemos, nós editamos na raça. Né? Não foi para enricar, mas foi pensando no outro que não tinha nada para usar, nem para ouvir. Então, eu acho que você tem que... A empatia. Empatia é tudo. Para ser professor, tem que ter empatia. Para ser administrador público, para ser médico, para ser tudo, você tem que ter empatia. Eu acho que a gente não usava essa palavra na época, mas era isso. É o se colocar no lugar do outro. Por isso que eu digo que a gente sempre agiu com muita emoção. E às vezes nos faltou razão. Mas se não fosse isso, a gente não tinha continuado, porque senão, se a gente for usar a razão, aí a gente ia amarrar, parar nas nossas dificuldades. Todas elas. Né? Familiares, financeiras, todas, educacionais, a gente ia parar. E a gente foi além do nosso tempo, das nossas possibilidades. E o que eu tenho para dizer para essa grande juventude é que leia um pouquinho mais. Reflita um pouquinho mais. Eu acho que tem muita porta aberta aí, tem muito curso bacana para você fazer. Então, não se negue o conhecimento. Porque você só vai avançar se você se doar também. Doa para você mesmo o conhecimento. Tira o tempo para você aprender. Tira o tempo para você ensinar. Tira um tempo para você refletir, para saber se o que você está fazendo é o correto. E se for o correto, avança. Vai ler para você produzir. Eu nunca esqueci a frase de Frenet, né? Que é o pensar local e agir global. Né? Então, é ter vontade de fazer aquilo que é correto. Porque senão vai parar aqui, ó. Muita gente inteligente aí que está presa em alguma coisinha pequena, uma coisa pouca. E aí o trem está passando e a pessoa não acompanhou o conhecimento e ficou para trás. Para nada. Né? Mas eu digo assim que a gente faz alguma coisa para ser feliz. Então tem que fazer, mas para ser feliz. Sem maltratar, sem tomar o lugar do outro, né? E é isso. Acho que você fazendo a coisa com amor, com vontade, né? Com seriedade, acho que tudo dá certo. É isso. Certeza. E me deixa feliz, né? Saber desse projeto de vocês, porque vocês, na verdade, não estão escrevendo, mas estão deixando seu legado também. Estão dando oportunidade, né? Dando oportunidade, né? De outros aí que estão nos ouvindo até fora do país, a conhecer um pouco da nossa história. Né? Um município pequeno, né? Mas que para nós é muito importante. Um município pequeno com muitos talentos. E acolhedor, né? Isso. Uma mãe mesmo. De fato. Município acolhedor. Eu posso pegar vocês de surpresa agora? No final sempre tem surpresas. Pode. Para a gente finalizar o nosso episódio, uma por vez. O que esse livro... Aliás, vou reformular a pergunta. Em uma palavra ou em uma frase, o que esse livro significa para você? Para você. Dever cumprido enquanto educadora. É isso. A Ana foi bem rápida. É uma missão cumprida, né? Enquanto educador, porque eu me vi realizada. Né? No meu desejo, em sala de aula, na minha necessidade, concretizar isso. Né? Muito e bem. ter ficado aí alguma coisa. Nossa. Pouquinho, mas ficou. Isso é maravilhoso. Um dia eu desejo também falar essa mesma palavra, mesma frase que vocês falaram aí. Com certeza, vai sim. Então, Márcio, o que nós temos para falar é agradecer imensamente elas. Quando nós falamos sobre esse projeto, você estava na minha primeira lista, no caso, né, de convidadas, e fico muito feliz de ter realizado esse sonho também, de ter promovido mais um pouquinho a nossa cidade. E parabéns à Mãe do Rio, né?
Logo, logo, 36 aninhos de 6 anos. emancipação, e que nós desejamos muito para ela que esse povo de Mandeleu continue assim fervoroso, cheio de fé e com bastante criatividade. Eu me orgulho bastante dessa cidade. Eu pudesse escrever uma carta de amor para ela, eu escreveria, porque eu sou apegado, sou muito apegado com essa cidade. E, enfim, e repito, né? Agradeço muito a vocês. O Márcio está sem microfone aqui, que descarregou a pilha dele. Mas tenho certeza também que ele está com o coração aí transbordando de alegria, porque eu repito, né, nossa missão é essa, né, promover esses personagens, esses talentos da nossa cidade. E a você que nos acolhe aí na sua casa, no seu celular, na sua TV, nós pedimos mais uma vez, senta o dedo no like aí, por favor, compartilhe esse vídeo para todos os grupos que você participa, porque todo mundo merece ouvir a história do nosso município, mas também hoje a história inspiradora dessas duas guerreiras que batalham na linha de frente, né, na educação da nossa juventude. Talvez elas até já deram aula, dão aula para os seus filhos, né? Então nós pedimos aí, sim, compartilhe aí, por favor, e acompanhe a gente no nosso Instagram, se inscreva no nosso Instagram, que segue a voz, @segue a voz podcast. Todos os cortes dessas conversas, os melhores momentos, nós jogamos lá, e também de outros episódios você encontra lá também. Então fique por dentro sempre da nossa programação, siga-nos no Instagram e siga-nos aqui também no nosso canal no YouTube. Então, muito obrigado mais uma vez, e esse episódio vai ficando por aqui.